Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Pai Celestial, dependemos de Ti para que neste momento a palavra seja manifestada em cada coração, como tem vindo manifestando. Que cada pessoa possa sentir bem com a Sua presença. Nosso coração seja cheio do amor, da graça divina, que tenhamos uma vida abençoada. Perdoa, Senhor, cada um de nós. Limpa nossos lábios, nossos olhos, nossa audição, nosso coração, nossas mãos. Firma nossos pés, os pés daqueles que anunciam as boas novas dos trovões, dos selos, da revelação, aquilo que prepara a igreja nesse dia final. Fale mais uma vez conosco, mais um pouquinho, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos. Olha, falar que é bom estar aqui é pouco, né? É pouco que eu vi vocês ouvindo a mensagem e formou um Pentecoste. Né? Isto faz bem, a gente ouvir a mensagem e sentir bem com a mensagem. Eu sempre gosto de ver isso como num casal. Casal, quando não sente bem um com o outro, o lar não vai bem. Para estar bem, o casal tem que sentir bem um com o outro, né? Marido e mulher, olha que não está sentindo bem, que um vira para um canto, o outro para o outro, aí a coisa não está boa. E assim, muitas vezes, é o crente de Deus. Deus está falando numa direção, o crente está falando para outra. Ele não tem comunhão. Mas Deus nos tem dado graça para poder obter comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. Deus abençoe os irmãos que estão presentes, tanto os daqui, que nós temos várias cidades representadas, né? Nós temos Três Lagoas, temos a irmã é de onde? Parece que a irmã falou que é Dourados. Como? Deodápolis. Muito bem. E como? Presidente Bernardes, Presidente Prudente, e Pirapozinho, e Londrina, Porto Alegre, Gravataí e Curitiba e Franca. Certo? Muito bem. Tá bom. São João capítulo 1, versículo 45. São João 1, 45. Não é 1 João, não. São João mesmo. Evangelho. São João capítulo 1, verso 45. Vamos desfrutar um bom tempo da palavra. Eu creio que é para isso que estamos aqui. Vocês não viajariam de longe para estar aqui apenas para ouvir um homem, para ver um homem. Vocês gostam é da palavra. Entende? A gente sempre ama o vaso que carrega a palavra, né? Mas o que manda mesmo é a palavra. O vaso que cai, quebra, certo? Mas a palavra permanece. 1
É São João capítulo 1, verso 45. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Pedimos mais uma vez, Senhor, nos dar a oportunidade de meditar nesta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, fiquem à vontade, quem tem assento, né? Bom, eu quero começar sempre com coisas conhecidas que vocês têm nos ouvido pela internet, mas é bom repetir. Eu acho que nós precisamos repetir certos parágrafos, quase em todo culto, ir repetindo, para ver se aquilo entra. Tem muita gente que você tem que bater bastante a palavra para ela poder entrar. Então, precisa de ficar lendo parágrafos para ele saber que o que nós pregamos não é nosso, certo? Nós não temos uma mensagem, nós carregamos uma mensagem, certo? Nós carregamos uma mensagem. Essa mensagem é de William Branham. Ela não é nossa, até nós somos dela. Eu também sou da mensagem. Então, quando Deus faz algo, quantos que Deus é? Ele não é um? Então, Deus só pode trabalhar através de um. Isso é o que o irmão Branham pregou, e a Bíblia prega, e Jesus pregou no seu dia. Então, nós queremos deixar isso mais estabelecido cada dia, porque tem as pessoas que não conseguem ver. Eu não vou fazê-las ver. Por causa delas, eu deveria até parar de pregar isso, deixá-las de lado. Mas tem eleito que precisa escutar e saber que aquilo ali não somos nós. Aquilo foi o William Branham quem disse. Irmão Branham leu a Bíblia e logo ele diz aqui no 230, Cristo, Mistério de Deus Revelado, tradução de Goiânia, e 491, tradução da Voz de Deus. Ele diz, alguém diz, minha igreja. A igreja não tem nada que ver com isto. É uma coisa individual, uma só pessoa. Todo o inferno está oposto a este ensinamento. Todo o inferno está oposto a esta verdade. Então a gente tem notado assim, quando Deus trabalha com um, o inferno levanta contra. Porque o inferno queria que Deus trabalhasse com muito para fazer confusão. Quando você vê muitos, tem que falar como aquele um, para não dar confusão. O dia que os obreiros no meu ministério estiver falando uma palavra diferente da que eu falo, qualquer dia você vai ver que a bomba vai estourar. Porque tem que falar igual. Na família, até a mulher, os filhos têm que falar igual ao marido. Na igreja, todos falam igual ao pastor. Na católica, todos têm que falar igual ao Papa. Tem que ser, você está lá. Então, se nós estamos no ministério, todos falamos a mesma língua. Quando um começa a falar diferente, que quer aparecer em certos pontos, você pode ver que a bomba vai explodir. É porque está falando diferente. Se não falar diferente, há uma paz no lar, a paz no grupo. O irmão Branham diz aqui nesta mensagem mesmo, Cristo, Mistério de Deus Revelado, uma carta à noiva. Ele diz, vocês estão um grupo amoroso, muito bom, mas o diabo não vai deixar vocês assim. Ele vai enviar algum inconverso. Agora você pensou bem, um inconverso ser um desses pregadores que vem aqui e prega para vocês e pula e grita, né, irmão?
Vamos mexer conosco, que é muito melhor do que mexer com os outros. Porque antes, aqueles que ficavam ao meu lado, hoje eles estão do outro lado. Não morreram não, morreram sim. Mas estão do outro lado. Eles não estão mais assim do meu lado. Eles começaram a falar diferente. Então, quando você começa a falar diferente, você cria outra família. Você gera outra família. Porque você, na sua família, todos vão ser igual. Todos têm que agir da forma que um cabeça age naquela casa. O filho mais velho não pode falar mais do que o pai. A mãe não pode falar mais do que o marido. A igreja não pode falar mais do que o pastor. O pastor não pode falar mais do que Jesus. O profeta não pode falar mais do que a Bíblia. Todos falam a mesma língua. Nós somos o mesmo povo. Nós cremos num só Deus. Quando nós falamos diferente, nós formamos uma denominação. Falou diferente. Saiu diferente daquele lar. Saiu diferente daquela igreja. Saiu diferente da palavra. Porque tudo está em torno da palavra. Se eu falo diferente da palavra, eu formo um grupo. Formo uma denominação. Então nós todos temos que falar a mesma língua. Todo mundo no ministério de Jesus tinha que aprender com Pedro. Foi Jesus que falou. Ele diz aqui, é uma coisa individual, uma só pessoa. Todo o inferno está oposto a esse ensinamento. Vocês têm que lembrar de uma coisa. Quando alguém falar para vocês, o Osmar está pregando que é uma só pessoa. E não pode. Aí você diz para eles assim, irmão Brana também falou que todo o inferno está oposto ao ensinamento de uma só pessoa. Porque esta é a verdade. Você é membro de Brana ou do inferno? De quem você é membro? Da Bíblia ou do inferno? Porque todo o inferno estava oposto a Jesus. Todo o inferno estava oposto a Moisés. Todo o inferno estava oposto a Moisés. E como chamava o inferno? Naquele dia, o inferno oposto a Moisés. Era uma trindade. Coré, Datã e Abirão. Porque eles gostam de formar grupinho, 2, 3, que cada um fala um pouquinho. E forma uma trindade como Coré, Datã e Abirão. Oposto a quem? A Moisés. A doutrina de um só homem. O irmão Brando diz que enquanto Moisés não morresse, Josué não podia fazer nada. E enquanto Jesus não morresse, o Espírito Santo não podia fazer nada. Ele não podia cair. Jesus avisou, convém que eu vá. Porque se eu não for, ele não pode vir. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Todo o inferno está oposto a esta verdade. Eu não disse nada do título da mensagem, né? Achamos. Mas eu tenho que ler isso daqui, quase que o título deveria ser outra vez isso daqui. Irmão Brana diz assim: Jesus não disse, Pedro, João, e todos vocês têm a revelação. Toda a igreja já está salva. Foi para ele pessoalmente. Pois lhe disse, eu também te digo, não disse, digo a todos, mas a ti te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A palavra Pedro significa pedra, e pedra significa o ser confessado, ou melhor, o ser separado. Foi sobre certa pedra, sobre certa coisa, os chamados. A igreja é chamada fora.
sobre esta pedra, sobre esta revelação. Carne nem sangue te tem revelado. Carne e sangue só confunde. Se você quer ser revelado, então você tem que tomar um só homem que tem a revelação. Carne e sangue já é grupo. 2, 3. Eu posso ler na mensagem de Mombrana, eles estavam discutindo. Moisés, você sozinho não. Todo Israel é santo. Deus, eu vou mostrar para vocês quem é que eu escolho. Quem é o que eu tenho escolhido. Aleluia. Edificarei a minha igreja. Todas as portas do inferno não poderão prevalecer contra. Nem um só cabelo da tua cabeça perecerá, porque és meu e eu te ressuscitarei no último dia. Está falando do indivíduo ainda. Isso é muito bom. Tu és meu. Ali está a revelação. Não foi eles, mas a ele. Eu acho interessante nós que estudamos só até o 4º ano. Você foi até quando? Você foi longe, né? Por isso que você fala mais bonito que eu. Não fique envergonhado, não. Eu gosto de te ouvir. Mas é bom. Na altura que nós estamos, 4º ano, como pode? Mas estamos melhor que Pedro. Acho que Pedro não tinha nem 4º ano. Ele não sabia ler. A Bíblia chama de indoutos. Ele não sabia ler, escrever. Para escrever essa carta que nós temos dele aqui, eu acho que deu o que fazer. Para depois entender aquilo. Saber o que Pedro falou. Que tem escrita que a gente faz também, uns garranchos, né? E Pedro. Mas Deus sempre trabalhou desta forma. Alguém podia dizer, espera lá, tem o doutor Lucas. Não. Tem o irmão João, que é o apóstolo do amor, do coração. Não. Aqui o irmão Brana diz aqui. Ele não disse, ó Pedro, João. Ele disse, a ti te digo, é você. É uma só pessoa. O que fez os demais? Tiveram que aprender. Você viu o que Jesus falou? Aí vem os enciumados. Ele quer aparecer. Agora Jesus falou que é ele. Tu és Pedro. Ele não falou eu. Não é assim? Ele não falou seu nome. Você fica preocupado. Aqueles discípulos não ficaram. Você sabe que nem o Judas ficou muito preocupado. Vai dizer, vai ter a minha hora. Eu beijar ele, pronto, largo dele. Beijo ele, entrego ele para o povo, mando e-mail para o povo, entrego ele para o povo. Ah, não tinha e-mail naquele tempo, me perdoe. Você sabe o que é. Agora, esta é a verdade. Ninguém gosta. O diabo não gosta de escutar a verdade. O diabo não gosta de saber que Deus trabalha com uma só pessoa. E todas as demais pessoas. E agora, Pedro? É você que é o tal? Não, eu não. Mas ele disse que eu tive a revelação. E que tem uma coisa, vocês não adianta falar muito de mim, porque ele disse que não foi carne e sangue que me revelou. Foi meu Pai Celestial. Então, se for o Pai Celestial, vocês despreocupam de mim. Só que tem uma coisa, se vocês mexerem comigo, estará mexendo com o Pai Celestial. Esse é o problema. Quando Deus trabalha com o homem, se você mexe com aquele homem, você vai pagar caro. Você vai pagar. Não estamos jogando praga, não. Isso é verdade. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Certo? Isso também ceifará. Então, aqui está, ali está a revelação. Não foi eles, mas a ele. É questão de indivíduo, não de grupos. Todo o inferno está contra isso. Em outras palavras, todo grupo está contra Deus trabalhar com um só. Todo grupo. Quando você reunir com alguém que está contra Deus trabalhar com uma só pessoa, você está formando um grupo que é as portas do inferno. Não estou xingando, não. Foi Jesus que falou.
Né? A gente lê a Era de Laodiceia e diz, nua, desgraçada. Oh, nosso Deus está xingando. Foi Jesus que falou, desgraçada é sem graça. Se não tem a graça de Deus, está desgraçada. Nua, infeliz e não sabe. Então a pessoa muitas vezes faz tudo isso, mas não sabe. Porém, seu mistério é revelado somente à sua noiva amada. Ele não revela às noivas, porque ele não tem noivas. Ele não é um adúltero. Nosso Deus é um, ele tem uma noiva, ele tem uma esposa só. E ele revela somente a ela. Oh, se Deus não falou para você que ele tem uma pessoa falando dos selos, dos trovões, do novo nome, desde 1996. Oh, pastor, você dizia que eram 2000. Eu vou voltando mais atrás um pouco. Eu tenho mensagem para provar isso, que eu preguei em 1996, quando fiz um encontro pastoral na minha cidade, e eu coloquei como uma apresentação para eles. Eles olhavam lá, Brana não é uma denominação, Brana é uma família, e nela você não entra, nasce. Pastores chegavam, por que você escreveu aquilo lá? Era desconhecido deles. Eu falei, não, lê mais embaixo, está lá, a semente não era com a palha, 19. É isso? A semente não era... Ah, bem. 1996. Certo? Foi esse tempo que você pregou o novo nome? Quase que não era nem nascido. Não era nem conhecido no tabernáculo Brana em Franca. E eu já estava pregando sobre o novo nome. Eu nunca precisei de uma mulher para me orientar. O dia que eu tive uma irmã na igreja que quis trazer parágrafo para me pregar, eu mostrei a realidade para ela ficar calada. Não precisamos disso. Ah, você é machista. Eu sou da Bíblia. Ou Deus está me usando, eu não quero nenhuma Jezabel atrás de mim. Eu não sou Acabe. Quem dizeis ser este? 129. Aquela mensagem de um só homem, eles não a queriam. É Brana que está pregando, gente. Eu só estou repetindo. Brana não pode vir aqui agora, então eu estou aqui em nome dele. Se não tem outro para pregar isso daqui, me mostra um parágrafo na mensagem onde o William Branham diz: Deus usa 2, Deus usa 3, Deus usa um grupo de homens. Me mostra um parágrafo e eu te mostro esses daqui e outros que nós temos aqui. Deus trabalha com uma só pessoa. Isso é mensagem. Lutar contra isso é lutar contra Deus. Aquela mensagem de um só homem, eles não a queriam. Eles não querem aqui também. Por que vocês estão aqui? Vocês querem a mensagem de um só homem. Não é eu não, é Brana. Vamos lá. Eu sou um representante dele aqui também. Certo? A mensagem de um só homem, eles não a queriam. Não, eles não a queriam. Eles não entendem que você tem 12 discípulos. Mas Pedro, é sobre o que você falou, é que eu edifico a igreja. Mas um outro discípulo podia dizer: um dia eu quero falar uma coisa melhor do que ele, para ver o que ele vai fazer. Você vai falar alguma coisa de bem de mim também. Tem tantos enciumados dentro da igreja, no ministério. Eles, ao invés de dar graças a Deus, quando tem um homem que fala de Deus e fala rasgado mesmo, rasga o véu, que você escuta a pregação, você está vendo Deus.
Tem uns que você escuta a pregação, você não vê nada. E também tem uma coisa, quando você não crê no que nós pregamos, você sai daqui dizendo, não sei o que o senhor falou, não. É desse jeito também. Eu não entendi nada, rapaz. Não entendi nada. Teve um que me escutou e disse, olha, eu pelejei, mas não entendi nada. Aí, por não entender nada, ele me manda parágrafos que o 7º selo não foi revelado, e que o William Branham não sabia o que eram os trovões, e que a terceira etapa ainda vai acontecer, e que o irmão Branham ainda vai fazer isso, e eu não completei essa carta. Ele ainda diz assim no finalzinho, ele diz, olha, nem Jeffersonville prega isso. E quem te falou que Deus está tratando com Jeffersonville hoje? Deus não trata mais com Jeffersonville? Não vou falar mais nada. Deus não trata. Por quê? Porque aquele que estava lá, Deus levou. O próprio irmão Branham diz, Deus pega e põe o seu mensageiro a dormir. E o povo que creu no mensageiro naquele dia, e envia uma praga sobre o resto. Foi lembrando que pregou. O William Branham, Deus pôs ele a dormir. Pôs o irmão Neville, que é o irmão Neville, que vocês podem conhecer melhor, dormir. E outras sementes, poucas sementes, pôs dormir. E os que ficaram acordados, pensaram que ficaram com a mensagem. Não, Deus mandou, foi uma praga. E aí já saíram pregando, ele vai ressuscitar para revelar selos, trovões, novo nome. Eles pensam que isso é uma bênção. Não é não. É a praga que Deus mandou. Diz, mas Deus faz isso? Sim. A Bíblia diz que Deus enviou o espírito do erro. Para aqueles que não creram na verdade, Deus lhes envia o espírito do erro para que creiam na mentira. E Deus precisou de um espírito no dia de Micaías e perguntou assim, quem é que vai enganar aquele homem para mim? Quem vai enganar aquele homem para mim? Um saía, falava, eu vou. Mas que jeito? Não, você não serve. O outro dizia, eu vou lá e engano. Espíritos. Aí chegou um lá e falou, aqui, ó, eu vou chegar lá, eu vou ser um espírito de mentira na boca dos profetas deles. Deus falou, vai. Eles têm que saber que tem um espírito de mentira contra o nosso ministério. Tem um espírito de mentira contra essa mensagem. Aqui está a pregação. Você não adianta lutar contra. 12 tinham que falar o que um falou. 12 tiveram que andar no caminho que um mostrou. Tu és o Cristo. Eu tenho a revelação. Eu achei. Eu tenho a revelação. Eu encontrei. E não estou exaltado, não. Não estou exaltado. Exaltado é aquele que diz, quem sabe o pastor vai aprender comigo. Isso que é exaltação. Não viu isso não? Eles não querem a mensagem de um só homem. Eles têm que saber que a mensagem agora está ficando boa. E sempre tem 3 grupos, 3 classes de crente. Aqui no nosso meio tem 3 classes de crente. O Judas está aqui dentro. Não pensa que você, porque vem aqui a primeira vez, que você ainda não entendeu que eu estou falando que você é Judas. Não, o Judas pode ser um que está aqui do meu lado. O Judas estava ao lado de Jesus. O Judas mexia até com o dinheiro, ele passou a ser tesoureiro há pouco tempo, para levar um nome. Ainda que, mas eu também não estou pondo a mão no dinheiro, mas ele foi tesoureiro, que quis atrapalhar a unção que a prostituta estava lançando sobre Jesus, quebrando um vaso de alabastro, de unguento puro, sobre Jesus. Ele disse, para que esse desperdício? Foi o que Judas falou, para que esse desperdício? Está jogando muito sobre um homem só. Não podia derramar esse azeite em cima de muita gente, ou esse perfume em cima de muitas viúvas.
Podia vender esse unguento e tratar dos pobres. Jesus falou, os pobres vocês têm sempre com vocês, mas eu não. A mim nem sempre. Essa mulher fez o que é certo. E todo mundo vai falar dela. E eu estou falando dela hoje. Mas também Jesus falou para Judas, o que você tem que fazer, faça logo. E nós estamos falando dele até hoje também. Que tem hora que você está falando, arrumando uma redinha, já está preparando tudo para pescar aqui dentro mesmo. Pesque logo. O que você tem que fazer, faça logo. Bem, Deus nunca lidou senão com um homem de cada vez. É sempre a mensagem de um só homem. Quando foi que ele lidou com o povo e não com apenas uma só pessoa? É um indivíduo, não é um grupo. Você é responsável para com Deus, cada um de vocês. Amém? Mas o Filipe encontrou Natanael e diz, olha, havemos achado Jesus. Você sabe aquilo que a lei fala? Aquilo que os profetas falaram? Nós achamos esse homem. Que satisfação para ele. Nós achamos um homem? Moisés falou dele, nós achamos ele. Será que você não quer encontrar, quando nós todos pedindo a Deus, para Deus nos ajudar, para que, Senhor, eu tenho 30 anos de mensagem, mas eu ainda não sei nada dos trovões, o Senhor mandou um profeta e eu não sei nada, o Senhor mandou um profeta e eu não sei nada dos selos, o Senhor mandou um profeta e eu não sei nada das eras, por revelação, o Senhor mandou um profeta e eu não sei nada do novo nome, e a sua palavra diz, quando o 7º anjo viesse, ele revelaria todo o mistério. Senhor, cadê essa pessoa para poder nos ajudar? O profeta já veio. Ele já veio, ele já pregou, ele já revelou. Ele não pode vir aqui mais para pregar. Deus tem que usar eu e vocês. Você tem que estar disposto na mão de Deus, para Deus te usar. Deus não pode usar o William Branham mais para pregar para nós. Ele usa este véu para pregar para este véu. Ele usa mortal para pregar para mortais. Então você tem que alcançar isso. Falei, meu Deus, eu orei tanto. Eu achei agora. Desde 1996, é só uma luzinha. É uma nuvenzinha do tamanho de uma mão. Mas eu olhei e disse, eu achei. Achamos. Você não achou? Achamos. O que vocês acharam? Eu achei os trovões. Aonde estão? Onde você achou ele? Dentro dos 7 selos. Achamos trovões. Eu achei um novo nome. Mas onde? Pregando os 7 selos. O novo nome estava pregando os 7 selos. Não foi Jesus quem pregou os 7 selos. Foi o novo nome de Jesus que pregou os 7 selos. Jesus estava com um novo nome, pregando os 7 selos. Ele desceu do céu. Ele não ficou lá em 1963. Ele desceu do céu. Ele não ficou lá em cima na nuvem, não. A minha Bíblia diz que ele desceu. A minha Bíblia diz, no capítulo 10, verso 1, que ele desceu e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou como brada o leão. Ele agora não teve nada de cordeiro. Agora ele veio como leão. Agora você tem que encará-lo. Mas a leoa não tem medo do leão. Graças a Deus. Aleluia. A esposa não tem medo do esposo. Não o desrespeita, mas não tem medo. Mas para ouvir. Agora ele bradou como leão. Ai, eu gosto de ouvir. Achei. Irmãos, achamos. Graças a Deus.
Lembra daquele mocinho que ele achou também? Eu acho que aqui foi a felicidade dele. Natanael encontrou, Filipe encontrou Natanael, né? Olha, achamos. Quem? Jesus. Aquilo que Moisés fala que viria um homem. A lei fala sobre isto, os profetas falaram sobre isto. E nós achamos ele. Que coisa! Mas de onde ele é? É de Nazaré. Mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Achamos o 7º anjo. Vem cá, achamos você que é. Mas de onde ele é? Da América do Norte, do pôr do sol. Mas da América pode ser alguma coisa que presta. Vem ver. Leia as pregações dele. Escute as fitas. Vem ver. Passou 40 anos. E aí, outra vez, falando, nós sabemos aí, tem alguém que achou. Achou o quê? Achou onde estão os trovões. O novo nome. Desde 1996. Achou onde está o Cordeiro saiu do trono. Ele achou. Mas da onde? Quem? Quem pode ter achado? Tem. É lá do estado de São Paulo. Mas pode vir alguma coisa que presta? Lá do estado de São Paulo? Vem ver. Mas eu conheço o político ladrão de lá, o fulano ladrão de lá. E lá perto dele teve outro que roubou esse tempo mesmo. Né? Mas vem ver agora. Ele achou os trovões. Ele achou o selo. E você veja se algum dia ele pediu dinheiro para você. Esse achou mesmo. Achou a palavra, achou a revelação. Não é outra coisa, nós achamos. Vem aqui, vem ver. Eu estou chamando vocês para isso. Vem ver. Eu achei. O rapaz deu uma voltinha e ele achou um campo e ele deu uma olhada e dizer, falou para ninguém. Porque até hoje você não pode falar para ninguém. Ele foi lá e vendeu dele. Eu vendo minha posição de pastor, de obreiro, de diácono. Eu vendo tudo. O que é isso? Olha, eu quero comprar um campo. Mas para que você vai fazer isso? Eu quero comprar um campo. Não falar para ninguém, porque se ele falasse, outro ia na frente dele. Isso daí é o natural. No espiritual você pode falar que eles não estão achando. Eles não acham nada. Você chega e diz, achei. Diz o quê? 7 trovões. Que é isso? O William Branham não sabia nada disso. Como é que você sabe? Você quer saber mais do que o profeta? Achei. O que você... Um novo nome. Uma pérola de grande valor. Eu achei. Eu não sabia que Branham era Deus encarnado. Eu só pensava nele ser um profeta, como os outros mesmo. Mas certo dia eu vi na Bíblia e na mensagem, e aquilo foi tão claro. Ele não podia falar que ele era, mas ele falou, né? Teve dia que ele falou. Ele é Deus Jeová na minha carne. Nesta noite. Ele falou. E as pessoas não perceberam, porque era um homem. Não adiantava, todos os Estados Unidos está cheio de bons pregadores. Irmão Branham falava bem de todos eles. Mas era difícil você encontrar um para falar bem de irmão Branham depois que os selos foram revelados. Quando curou enfermos, expulsou demônio, ganhou o povo na primeira e segunda etapa, não mexeu nos mistérios. Branham, você viu? Um homem abençoado. Mas quando abriu a palavra, falso profeta, o que ele está pregando, olha, você não encontra lugar nenhum. Você já encontrou algum versículo na Bíblia que está escrito que Jesus saiu do trono? Não, então ele já pregou isso aí. Ele já pregou essa mensagem, que Jesus saiu do trono, e não está escrito. Não. E você já leu em algum versículo da Bíblia que a intercessão acabou? Não, ainda não li não. Então ele já pregou essa mensagem.
Ele disse que para revelar os selos, a intercessão tinha que acabar, porque era outro ministério. O ministério da intercessão já tinha cumprido, e que agora ele veio com um ministério para revelar aquilo que estava escondido no tempo da lei, no tempo da intercessão. Ele veio para revelar tudo que o povo não sabia, desde a semente da serpente, do Gênesis até o Apocalipse. Ele veio fazer isto. E eu achei uma mensagem. Irmãos, isso é o que eu quero. Eu quero é a mensagem. Eu encontrei a mensagem. Você encontrou? Amém. O rapaz vendeu tudo e foi lá e comprou aquele campo, porque ali tinha uma pérola de grande valor. Pergunta: por que vocês venderam suas posições na igreja? Gente que pode ser até despejada agora. Por que vocês fizeram isso? Encontrei uma mensagem de valor. Eu achei algo que a minha alma tem gozo, a minha alma sente bem. Eu já encontrei. Mas você vai perder a oportunidade. Você tinha coisas ali. Olha, você morava de graça, isso e aquilo. Mas eu achei um campo. Eu comprei, já comprei. Eu já comprei, é meu. Tem uma pérola de grande valor, 7 trovões revelados. Eu tenho uma pérola de grande valor. Eu tenho um novo nome. Senhor, obrigado, porque pudemos achar. Achamos, Senhor. Achamos a mensagem do dia. Achamos esta revelação dentro da mensagem. O Senhor sabe que nós não estamos revelando nada, mas nós achamos a revelação. Estamos pregando e profetizando outra vez, porque nós achamos a revelação. Como é bom, Senhor, achar o novo nome. Ficamos tanto tempo achar que o Cordeiro saiu do trono e agora ele é leão. Nós encontramos isso na sua palavra, encontramos isso na mensagem do profeta, encontramos que o Senhor trabalha com uma só pessoa. Senhor, dá-me graça para ter luz, para achar esta pessoa com quem o Senhor está trabalhando, para eu poder comprar esse campo. Eu vou perder amigos, eu vou perder irmãos, eu vou perder gente boa, mas Senhor, eu quero esse campo. Achei uma pérola de grande preço, achei uma revelação. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o coração de cada um de nós seja fervente com a palavra, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém.